dos guardas da porta, o nome deles é Bigtan e Teres, que grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então coloque na sua mente, aonde quer que nós fomos e onde quer que nós estivermos, nós poderemos ser passivos de algum levante. Eu tenho dito constantemente, irmãos, não adianta, se a gente está trabalhando na obra, ou até mesmo no trabalho secular, e claro, aqui está falando de um rei pagão. Agora imagine, se nós levarmos Deus a sério, haverão essas coisas também contra nós. É exatamente sobre isso que essa missão trata. E nós nunca estaremos imunes a esses ataques. O versículo 23 diz: e veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber a rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio e descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Quando Mardoqueu sabe, como um bom protetor, porque se você não sabia, liderança também precisava de proteção. Não sei se os irmãos lembram, mas no final da vida de Davi, ele foi à guerra e havia um moço por nome Zibenó, que ele era parente dos gigantes e certamente parente de Golias, e ele já tinha observado a forma como Davi lutava, e ele foi para acabar com a vida de Davi. Deus providenciou Abisai, e esse, antes que o gigante acertasse a Davi, ele matou o gigante. Assim como aqui Mardoqueu defendeu o rei, naquele dia Abisai defendeu a Davi. Quer queira, quer não, a liderança em todo e qualquer lugar e segmento, ela precisará de pessoas fiéis ao seu lado, para que possa fazer a sua defesa quando necessário. Não estou falando de nós vivermos de uma forma incorreta e as pessoas mentirem para nos defender. Eu estou falando quando nós vivemos uma vida ordeira diante de Deus e os levantes acontecem. Nós precisaremos fazer essa defesa, até porque nós somos limitados, somos cheios de defeitos, não existe ninguém super-homem aqui, nem uma mulher maravilha. É por isso que numa segunda como essa nós encontramos o templo repleto, porque todos nós entendemos que nós precisamos da graça de Deus, e um dos meios que a graça nos alcança é pela palavra. Então nós estamos aqui para aprendermos mais, sermos edificados e sermos mais vigilantes. Capítulo 3, versículos 1 a 6 diz assim: depois dessas coisas, Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedade, Agagita, que exaltou e o pôs em seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todo mundo sabe que essa palavra Agagita, tanto na Bíblia NVI quanto a Nova Tradução na linguagem de hoje, aparece que ele era descendente de Agag, né? Aquele rei que Deus mandou que fosse dizimado. Por quê? Porque lá em Êxodo, capítulo 17, eles se colocaram como os amalequitas e eles se levantaram contra o povo de Deus. Aí Deus fez uma promessa a eles: olha, um dia eu vou acabar com a raça de vocês da face da terra. Quando foi no tempo de Saul, Deus levantou Saul e disse: Saul, acaba com esse povo, porque eu fiz uma promessa lá atrás, está na hora de cumprimento. O que foi que Saul fez? Ele dizimou uma boa parte do povo, mas o melhor do gado, das ovelhas e o próprio rei, ele preservou. E foi um dos motivos que culminaram com a rejeição da vida de Saul. Não foi o único, mas foi somando com outros erros que Saul já havia cometido. É um descendente desse povo, segundo essas traduções bíblicas, que está aqui agindo nesse momento,
contra o povo de Deus. E agora diz no versículo 2: e todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam. Por quê? Porque Amã tinha sido exaltado pelo rei. E todos eles se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinou nem se prostrou. O que é se inclinar? Apenas. O que é se prostrar? É descer até o chão. A mesma coisa em 1 livro dos Reis, capítulo 19, versículo 18, diz assim: quando Elias achou que só ele tinha ficado de fiel a Deus, aí Deus disse assim: Elias, te acalma, tem 7.000 que nem se prostraram e nem sua boca beijou. Porque prostração o que é? Talvez o que nós chamaríamos de um pecado grave. Só beijar o que é? Talvez o que chamaríamos de um pecado mais simples, ou com menos consequências. Mas só que para Deus não tem esse negócio. Para Deus pecado é pecado. E o pecado distancia o homem de Deus. O que a Bíblia está dizendo é que nós não devemos nem pecar e nem nos embaraçar. Você lembra que em Hebreus capítulo 12 diz que tem pecado e tem embaraço? O apóstolo Paulo diz que aqueles que foram alistados para a obra não se embaraçam com o negócio dessa vida, não fiquem enrolados. Porque tem gente que não está vivendo uma vida profunda de pecado, mas está enrolado com pouca coisa. E essas coisas fazem com que prejudique a vida espiritual. Você lembra de 1 Coríntios 5,6? Lembra de Gálatas 5,9? O que está escrito? Um pouco só de fermento leveda a massa inteira. Há situações que Deus pode privar a coletividade por causa de um. A comunhão com Deus ela é individual. Você pode ser fiel a Deus e eu não ser, e eu não vou lhe atrapalhar. Isso no relacionamento individual para com Deus. Na vida coletiva, às vezes isso poderá atrapalhar. Lembra de Josué 6? Eles venceram a Jericó, só no grito, né? Grito, a muralha afundou. Capítulo 7, eles não mandaram nem o exército todo. Por quê? Eles vão lutar só com Ai ou Aí. Quer dizer o quê? Ruína. Mandou só uns poucos do exército, pior, perderam. Tem gente que está sendo vencido pela ruína. Um pouco aqui, um pouco ali, e daqui a pouco a vida está toda comprometida. Josué não se conformou e disse: Deus, que negócio é esse? E ali nós ganhamos só gritando, aqui nós lutando, perdemos. Aí Deus disse assim: Josué, todo Israel está em pecado perante mim. Josué disse: Senhor, mas todo, até eu. Quando ele colocou o povo à prova, aí achou uma mão, um Acã com uma capa velha, os tesouros, mas era coisa que Deus havia abominado. Irmão, não tente querer tornar santo aquilo que Deus diz que é profano. É princípio bíblico. Jeremias 15:19. Aquele que separar o profano do que é santo, esse será minha boca na face da terra. Nós não podemos nos contaminar, nem por muito, nem por pouco, porque nós somos a igreja de Cristo. Quando nós olhamos para isto, foi exatamente o que Mardoqueu fez. Ele nem se inclinava, nem se prostrava. Ele permaneceu fiel a Deus. Versículo 3. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandato do rei? Todos sabem que o rei era uma autoridade, mas a palavra das autoridades, elas só podem nos dirigir enquanto elas não forem contrárias à Bíblia Sagrada.
Quando a palavra das autoridades confrontar as Sagradas Escrituras, aí nós temos que ficar com as Sagradas Escrituras. E se for preso, que seja pela palavra. E se morrer, que seja por uma boa causa, mas nunca em desobediência a Deus. Versículo 4 diz: sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhe tinha declarado que era judeu. As pessoas observam a gente. Como observar Mardoqueu? Certo, está aí. Mardoqueu nem se inclina, nem se prostra, está errado. Levar a história adiante. Qual era o propósito? Testar o Mardoqueu, se ele permaneceria fiel ou não. E ele disse: sou judeu. Era como que ele estivesse dizendo: eu sou crente, eu só adoro o Deus de Israel, eu não me inclino perante homens, eu não me prostro perante homens. Para o tempo em que nós vivemos, Deus precisa de homens e mulheres que sejam como disse o Senhor para Jeremias, capítulo 1, versículo 19, 20: eu farei de ti uma coluna de ferro. Para o tempo em que nós vivemos, de crise moral, espiritual, política, de caráter, nós devemos ser como homens e mulheres de fé, que não se prostram e nem se curvam. Se for para se prostrar, que seja aos pés de Cristo. Se for para se curvar, que seja aos pés da cruz de Cristo e de ninguém mais. E Deus está à procura de pessoas decididas. A Bíblia diz, no versículo de número 5, que vendo, pois, Amã, Mardoqueu, não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã ficou furioso. Versículo 6, porém em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que haviam em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Agora observe, quando um crente faz uma coisa errada, o que o povo diz lá fora? Olha, os crentes fazem assim. Não é que agora não, olha aqui. Nesse tempo Mardoqueu disse: olha, eu não posso me prostrar diante de homens, nem de entidades. Eu sirvo a Deus, eu sou do povo judeu. Que foi que Mardoqueu colocou? Que foi que Amã colocou no coração? Ou então eu acabo com o povo de uma vez por todas, que acaba o meu problema. O problema do nosso adversário não é com um, com dois, com três. O problema do adversário é com a igreja de Cristo por inteiro. O alvo do adversário é acabar conosco. É por esse motivo que a igreja, cada um de nós precisamos entender, irmãos, nós estamos em guerra. Nós estamos vivendo em uma guerra constante. Daí a necessidade de orarmos, lermos a Bíblia, consagrarmos quando possível e vigiarmos bastante. Porque no caso contrário, não tem tempo de crer. Não tem idade. Todos nós somos tentados. E se vacilarmos, fracassaremos. A introdução da nossa lição diz assim: a ascensão de Esther ao trono foi celebrada com grande festa. Assuero decretou feriado e se mostrou muito generoso, distribuindo presentes aos seus súditos, mesmo na condição de rainha. Esther permaneceu obedecendo a Mardoqueu. Não revelou a ninguém que era judia. Havia muito o que acontecer na corte. Escute isso: conspiração, inveja e tramas. A igreja pode repetir essas três palavras, ou dos três já? Conspiração, inveja e tramas. Mais uma vez. Conspiração, inveja
Naquele tempo já, contra Esther, contra Mardoqueu, contra o povo de Deus, já havia isso aqui. Que foi que Jesus disse? Jesus disse assim: olha, vocês estão esperando alguém para trazer paz, eu vim trazer guerra. Vocês estão esperando alguém trazer tudo organizado, eu vim trazer foi fogo. E que Jesus é esse? O Jesus que salva, liberta, cura, batiza no Espírito Santo e leva para o céu. Mas só que muitas pessoas aqui estavam lá no mundo e havia uma satisfação das trevas para conosco. Quando o Senhor nos salvou, aí pronto, as trevas disse, como que falando, perdi, o que eu vou fazer para resgatar? Aí começa isso aqui: conspiração, inveja, tramas. Isso pode acontecer no seio da família, isso pode acontecer na igreja, porque tem gente que não vigia. Isso pode acontecer no trabalho. E a gente precisa estar preparado para essas coisas. Isso aqui, as conspirações, as invejas, as tramas, não deve ser motivo para nós desistirmos de Cristo. Porque uma coisa é certa: Jesus não desanima, Jesus não desiste de nós, Jesus não abandona. Uma coisa certa é, ainda que todos nos abandonem, o Senhor estará do nosso lado, segurando a nossa mão. E bem a igreja já cantou: toda arma preparada contra ti não prosperará. Agora, a gente tem que permanecer firme com o Senhor. Primeiro ponto: Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Lá nos bastidores do poder, escute isso aqui. O que acontece nos bastidores do poder? No lugar onde ninguém está conhecendo ou penetrando acerca do poder, o que acontece? Olha, o ambiente de poder costumam ser cercados de sentimento faccioso. O que é isso? Sentimento de divisão, de discórdia. É da natureza humana caída alimentar discórdias, intrigas e ressentimentos. Isso aqui é do ser humano caído, do ser humano sem Deus, os quais, quando não são dissipados, ou seja, se a pessoa não perceber que está alimentando alguma discórdia, alguma intriga, algum ressentimento, se a pessoa não descobrir isso logo, tratar, isso levará a terríveis tragédias. Escute isso: nem no meio do Evangelho está dizendo, isso é de origem do diabo, deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Nem aqui no nosso meio nós estamos livres. Irmãos, eu acho tão bom estudar a Bíblia, e eu sempre digo para os irmãos aqui, a gente estudando aos domingos, se fosse uma coisa da gente fazer troca, eu trocaria vários cursos pela escola bíblica dominical. Porque é um momento onde a gente tem para ver essas preciosidades, aprender, cada um se expressa. Como eu desejo ver essa igreja do jeito que está aqui numa segunda, ou no culto de ceia, numa escola bíblica dominical. Porque se nós aprendermos certo, nós teremos menos problemas, as dificuldades serão menores, nós teremos um povo mais capaz para lidar com essas dificuldades, quer sejam elas no âmbito espiritual, social, familiar. Não, irmão, será uma bênção. Porque por muito menos a gente vê pessoas querendo desistir de Cristo, da igreja. Por quê? Porque não tem essa base. Aí às vezes a gente pensa que é o nosso irmão, é a nossa irmã. Não é. É uma luta espiritual. Se eu der lugar, o inimigo vai me usar. Mas se você der lugar, o inimigo vai me usar também. O que Efésios 4:27 diz? Não dê lugar ao diabo. E Paulo estava escrevendo para quem? Para a igreja de Éfeso. O próprio Pedro, Jesus disse: o que é que o povo está dizendo que eu sou? Aí Pedro, eles começam a falar, e depois Jesus diz: e você? Diz o quê? Pedro diz: tu é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele disse: é o Espírito Santo, está revelando.
mas eu vou morrer na cruz. Aí Pedro diz: coitado de ti, não faça isso não, Jesus. Quem era que não queria que Jesus fosse para a cruz? O inimigo. Porque se ele não fosse, nós não estaríamos aqui. Aí o Senhor Jesus diz: para trás de mim, diabo. Tu me serve como pedra de tropeço. O Espírito Santo ora fala na boca de Pedro, ora é o diabo. Só que Jesus tinha um discernimento e ele não ficou zangado com Pedro. Não se entregou com Pedro. Não. Apenas ele elogiou no momento certo e repreendeu no momento devido. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos essas preciosidades. Vejam só. Nos dias da sua época, 2 de seus guardas, Bigtantes, ficaram muito indignados contra o rei. Eles tramaram assassiná-lo. Olha o plano. Mardoqueu trabalhava junto à porta do palácio. Ele ficou sabendo do plano. E como ele era fiel ao rei, ele contou a Esther para que ela avisasse. Era babão? Era puxa-saco? Não, ele estava ali para isso. Ele estava ali no propósito de preservar a vida do rei. Ele contou a Esther para que ela avisasse o rei. O que ela fez em nome de Mardoqueu. Isso aqui é interessante, Mardoqueu não deixa de avisar por não chegar próximo do rei. E nem Esther avisa dizendo que era dela a notícia. Ela disse: não, foi Mardoqueu que mandou dizer. Irmãos, na obra, ninguém toma o lugar de ninguém. Você tem o seu lugar. E cada um de nós temos o nosso lugar. A única coisa que nós precisamos é nos unir e trabalharmos juntos. Talvez naquilo que você se destaca, eu não sei nem para onde vai. E quem sabe eu possa fazer alguma coisa que você não tem tanta habilidade. Você faz o que Deus te colocou para fazer. Eu vou me esforçando para fazer o que eu entendo que Deus quer que eu faça. E juntos nós formaremos um corpo. E unidos nós seremos imbatíveis. E cada um com a sua parcela de contribuição. É isso que essa lição está demonstrando a cada um de nós. Agora veja só. O fato de ter sido promovida a uma posição elevada não envaideceu a Esther. Irmãos, tem gente que toma notabilidade. Tem gente de expressão, quer seja no meio da educação, no meio social, exatamente porque é crente, é fiel a Deus. Mas só que chega lá e esquece. E depois essas pessoas tornam-se como se elas não têm expressão nenhuma. O que foi que aconteceu? Simplesmente a graça saiu. É a graça que capacita. 1 Coríntios 4:7 diz assim: o que é que tu tem que não foi dado por alguém? O que é que eu tenho que não foi o Senhor que nos deu? Até para respirar, a gente só respira se Deus der a permissão, meus irmãos. Toda e qualquer habilidade que nós tenhamos foi dada por Deus. É só Ele. Não é nada de mérito nosso, não, tudo é mérito divino. É apenas uma oportunidade que Ele nos dá para servir melhor a Ele. Então, ela não se envergonhou do primo, nem aproveitou da informação para se projetar ainda mais o próprio nome. Além de permanecer obedecendo a Mardoqueu, ela transmitiu ao rei a informação, dando-lhe o devido crédito. Você sabia que às vezes alguém deixa de fazer alguma coisa só para não dar nome a alguém? O que há de mal se você me der uma ideia e isso for somar para o rei, eu dizer a ideia do irmão ou da irmã? Não tem problema nada. Eu só preciso entender que Deus iluminou a sua mente para que a igreja ande no rumo. E se a coisa é de Deus, nós vamos fazer. Quantos lembram
do servo de Gideão? Por a gente só lembra do Gideão. Gideão estava morto de medo. O servo dele disse: rapaz, vamos passear, vamos dar uma volta lá no arraial. Aí ele foi. Quando chegou lá, ele ouviu o gibeonita contando um sonho para outro. Ele disse: eu vi um pão assado. Pão, massa, trigo, povo de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 5 que nós somos uma nova massa. Anteriormente era grão por grão, estava dividido, mas depois que virou massa é um pó só. É impossível separar eu de ti e tu de mim, porque aqui é só uma massa, é corpo de Cristo. Aí ele disse: o pão estava assado. Ele disse: olha, é pão provado no fogo. O crente só presta quando ele está queimado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Aí eu vi aquele negócio e ele circulava o arraial de Gibeonita. E aí eu ouvi uma espada e era grito por Gideão e por Deus de Gideão. Ele disse: pronto, a vitória é nossa. Gideão voltou como um guerreiro. Ele disse: a vitória é nossa, Deus nos entregou a guerra. E assim foi para o louvor e a glória do santo nome do Senhor. Mas se não tem um servo para dizer vamos lá, ou se ele é orgulhoso a ponto de não ouvir, tinha se acabado tudo. O Moisés estava lá, tinha poder, autoridade tinha, mas não tinha força mais para segurar a mão para cima. Arão e perceberam, colocaram a pedra de um lado do outro, botaram ele para sentar e ficaram sentados do lado, suspendendo a mão. Pronto, o povo de Deus foi vitorioso. Eram 3 homens, mas o propósito era só um: vencer os inimigos do povo de Deus. Se a gente entende isso, fica fácil. Se a gente não entende, a gente vai ficar o tempo todo se debatendo aqui dentro e não vamos produzir tudo quanto o Senhor quer que produzamos. A investigação, a atitude de Esther se revelou não apenas eticamente correta, mas também revestida de prudência. Irmãos, na vida cristã, a ética, que é a ordem, o que é correto, o que é de acordo com as Sagradas Escrituras, tem que estar. Mas nem sempre é o que é correto que vai dar certo. Tem que ter a prudência. Às vezes eu posso querer fazer o que é certo, mas se eu não tiver prudência para saber o tempo e o modo, eu poderei me precipitar. E ainda que fosse para dar certo, se faltar em minha prudência, eu posso meter os pés pelas mãos e me atrapalhar, e atrapalhar muita gente. Eu tenho dito constantemente que o tempo e o silêncio resolvem muita coisa. Tem muita coisa na obra que eu não vou resolver e nem você. Mas se nós orarmos, Deus vai entrar em ação, e quando a gente menos esperar, vai estar tudo resolvido, e a gente dizendo: Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus agiu nessa causa. Então há uma necessidade, ainda que sejamos corretos, mas que tenhamos prudência. Embora possivelmente ela não imaginasse, houve uma investigação prévia para apurar as informações. Descobrindo-se que, de fato, havia um plano homicida em andamento. Bigtan e Ted foram enforcados, com a punição que eles receberam pelo plano mau. Mardoqueu certamente buscou certificar-se da conversa que ouviu, antes que transmiti-la a Esther. O rei, mesmo ouvindo da rainha, teve o cuidado de apurar a informação. É uma questão de justiça. Nesse ponto, escute isso: Assuero agiu como um líder. Qual é a característica desse líder? Sensato. Não exerceu o poder de forma precipitada. Mesmo sendo confiáveis as fontes, como no caso de Mardoqueu e Esther,
é conveniente que se busque comprovar toda acusação para não cometer injustiça. Agir com base apenas no ouvir dizer estimula fofocas e torna o líder suscetível a manipulações. Irmãos, cada um de nós que trabalhamos para Deus, a gente tem que lembrar que tem que ouvir bastante e tem que falar o quanto menos puder. A gente deve ter o cuidado para estar atento a tudo e não deixar ser levado por aquilo que ouvimos. Ainda que ouçamos, mas devemos dizer: Senhor, nos dá a tua graça. Alguém pode falar mal de outro para mim, e se eu deixar ser levado, às vezes eu posso não desfrutar de uma boa amizade com aquela pessoa, por causa do que alguém já me falou, e eu já chego me vacinando próximo daquela pessoa, sem querer nem contato. Agora, uma coisa é certa: a forma que aquela pessoa agiu para com aquele ou com aquela, talvez ele não haja comigo. Quando eu cheguei aqui, eu estava visitando, e uma irmã disse assim: o senhor já foi na casa daquele pessoal ali? Eu disse: não. Ela disse: pô, não vai não. Não vai não, porque é o seguinte: o homem daquela mulher ali é valente, e ele tem um ódio de crente tão grande. Eu disse: mas vou lá para ver se dá certo. Quando cheguei lá, você participou. Você não é daqui não, né? Eu disse: estou quase sendo. O homem ficou amigo meu do jeito. Aí o povo disse assim: o que foi que tu fez com ele? Eu disse: nada. Tu deu participação para ele? Eu disse: dei. Por isso, ele quer ser crente, mas não vai para a igreja, não vai para lugar nenhum. Mas se não der paz para ele, eles andam. Eu disse: pô, deu participação para todo mundo. Porque Lucas 10:6 diz assim: onde tu chegar, saúda com paz. Se houver paz naquela casa, repouso sobre ele. Não existe, ela só faz a volta para ti. Pronto. Se o problema era só esse, o problema acabou naquele dia. Se eu vi na conversa que eu nunca tinha pregado para ele nunca teria ouvido de Cristo. Então entende isso. Se a gente ouve somente e deixa ser levado por isso, daqui a pouco a gente está distante de tudo e de todos. Eu vou ouvir, mas eu vou testar se é aquele mesmo. Aí depois de testar 3, 4, 5, 10 vezes, e ser só assim, porque realmente parece que é. Se a gente que lidera não tiver esse pensamento, nada feito. Às vezes alguém pensa que quem dá trabalho deve ser excluído. Não, joga fora no lixo. Quem dá trabalho, a gente precisa descobrir por que está dando trabalho. Pode ser que a pessoa queira chamar a atenção. Pode ser que haja uma coisa ali que não foi tratada. Pode ser que haja uma coisa que Deus está levantando você para ajudar aquela pessoa a vencer. Pode ser que nós sejamos o instrumento que Deus vai utilizar para alinhar pessoas. E se nós nos distanciarmos, quem é que vai mudar? E para que Deus nos levantou? Deve ser esse o pensamento. Se a gente não agir assim, aí nós não vamos lugar nenhum. Procura estudar a vida do povo que Jesus escolheu. Ele escolheu 12. Os homens trabalhosos aqui. Não desistiu de nenhum. Um o traiu e com remorso acabou com a própria vida. Mas ele não despachou ninguém. Foi com todos até o fim. E João 13:1 diz: e os amou até o fim. É a nossa função. Há o registro dos fatos
desde a antiguidade. Veja só, era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano das fontes das crônicas dos reis. Ficavam arquivadas para serem consultadas. O ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei e seu rei ficaram registrados. Com ou sem registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante de Deus todas as nossas obras estão escritas. Você sabe o que esse texto está dizendo? Se os homens notarem, amém. Se os homens não notarem, amém 10 vezes. Mas quem faz o que é certo, com o propósito certo, está catalogado diante de Deus. E se aqui não for reconhecido, tem um local chamado Tribunal de Cristo. Quando a igreja for arrebatada, nós passaremos por lá, e lá terá uma recompensa que não murchará. Se a gente colocar isso na mente, a gente vai ter problema. Sabe por que tem muita gente triste, frustrada, decepcionada? Por causa de colocar as suas esperanças no ser humano. Se a nossa esperança estiver em Deus, ela não murchará. Há poucos dias eu visitei uma pessoa da cidade, porque entendo que está perto da partida. Chegamos lá, falamos de Cristo, pregamos a palavra, e a pessoa disse: tudo muito correto, tenho ouvido falar muito de você, mas você sabia que líderes decepcionam? Eu disse: sim. Agora a senhora sabia que Jesus nunca decepcionou? Você está vendo a vantagem de ler a Bíblia? Irmãos, Mateus 7, 21 a 23. Naquele dia vai ter muita gente que diz: então eu não fiz tanta coisa, mas eu não conheço você. Quem é esse pessoal? Pessoas que estavam fazendo tudo que na visão do povo era correto, mas que o coração não era justo para com Deus. Deus julgará o desígnio do coração do ser humano. Está fazendo correto? Tá. O que o coração está pensando no que está fazendo? É isso que Deus vai julgar. Se a gente não tem essa compreensão, fica tal qual aquela pessoa decepcionada, triste, e por fim perderá a salvação se não se voltar para Cristo antes do final. O segundo ponto dessa lição diz assim: Amã é exaltado pelo rei. Um novo personagem. Amã era muito rico, já entra em cena sendo elevado por Assuero acima de todos os príncipes do reino. A identificação com Agagita. Amã era amalequita, um povo historicamente inimigo de Israel. Esse termo Agagita costuma ser associado a Agag, o rei dos amalequitas mencionado em 1 Samuel, no capítulo 15. A versão NVI também, como a nova tradução da linguagem de hoje, elas apresentam Amã diretamente como descendente de Agar, um herói aparentemente, olha aí, aparentemente entre parênteses, esquecido. O texto não nos informa o motivo da exaltação de Amã. Enquanto isso, nada mudou para Mardoqueu. Apesar de seu ato heróico, tornou-se um herói. Escuta, entre parênteses, aparentemente esquecido. É preciso ter sabedoria, prudência, para viver momentos de aparente injustiça. Ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais, espirituais e principalmente quando os fatos nos parecem desfavoráveis. Você está vendo? A gente não deve andar por vista. O povo de Deus deve andar por fé.
Nós não devemos andar bitolados neste mundo humano e maquiavélico. A nossa visão deve ser espiritual. O ser humano deve ter, como nós estudamos aqui algumas segundas passadas, lembrando de Ezequiel 21:13, o que seria da prova se não houvesse a vara desprezadora? O desprezo nos dá a maturidade, a prudência, a sabedoria, para sabermos esperar o tempo devido, porque uma das formas de Deus tratar, nos burilar e nos forjar é exatamente no desprezo, na fornalha do desprezo. Você lembra de Isaías capítulo 48, versículo de número 9, versículo de número 10, está escrito que Deus a ele aprove provar-nos na fornalha da aflição, porque o ser humano às vezes quer ser o alvo das atenções, mas quando ele é desprezado, aí sim ele aprende a obedecer. Está escrito, Hebreus capítulo 4, versículo 8 e 9, está escrito que Cristo aprendeu a obedecer pelo que sofreu lá na cruz do Calvário, profeticamente pelo salmista, e depois os evangelhos também registram, quando ele diz: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Na cruz, o Senhor Deus virou as costas para ele, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Foi dado ao nome a ele, que está acima de todos os nomes, dos que estão no céu, na terra e até no inferno, dos que já existiram, dos que existirão. O maior nome é o nome precioso de Jesus Cristo. E tem mais: futuramente todo joelho se dobrará perante ele e confessará que ele é Deus, para a honra e a glória de Deus Pai. O desprezo dos homens não é o desprezo de Deus. Às vezes o desprezo dos homens é o apelo de Deus a nós. Ele faz os homens nos desprezarem, para nós entendermos que somos amados por Ele. Porque mesmo desprezado por tudo e todos, nós ainda seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O texto mostra-nos que ele quase parece o Asaf, porque ele ficou olhando para a vida das pessoas que não tinham Deus. Asaf quase desviou, olhando para a prosperidade dos ímpios. Agora o exemplo de Mardoqueu nos apresenta um cenário que poderia ter tido o mesmo desejo, mas não foi. Evitando frustrações. Como é que evita frustrações? Escute isso. Quando nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. Para alertar a Suécia da conspiração, precisou de que Esther levasse a informação. Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real. Ele permaneceu exercendo a mesma função de antes, não se abalando emocionalmente. A Bíblia nos ensina a nos contentar com o que temos e não viver ambicionando coisas altas. Considerar merecer mais do que tem. Escute isso. Considerar merecer mais do que tem gera constante insatisfação. Não contribui em nada para o nosso progresso. De muitas coisas que a mamãe me ensinou, essa ela também me ensinou e bem. Ela disse: quer passar bem, não saia de casa. Então, a partir do momento que eu coloco o pé fora e eu estou indo a algum lugar, tudo que acontecer para mim é lucro. Eu não espero nada a não ser o cuidado de Deus. E para mim tudo é bom, tudo dá certo, tudo prospera, porque eu não espero nada das pessoas. E tudo que aparecer para mim é muita vantagem. Agora, eu sempre conto com os cuidados divinos, porque os seres humanos falham, mas Deus nunca falhou. Quantas vezes a gente não chega
chego num lugar e alguém diz: espera aí, tu é que é o Silvio mesmo? Rapaz, até que prova o contrário. Um dia os meninos aqui, nós fomos a um local aí, e aí geralmente a gente anda com alguém. Chegamos lá, eles nem mandaram a gente entrar, e era cedo ainda, o sol estava quente, e lá estamos nós na calçada. Quando foi chegando a hora do culto, ele disse: pode entrar, o banheiro é ali. Entramos, banhamos, trocamos de roupa. Ele diz assim: vocês só vão banhar, né? Só para pelo menos eu. Não sei se eu só estou fazendo mais outra coisa. Eu é só banhar. E eu ria. E o menino ria. Aí um dizia assim: Silvio, é toda vez assim. Eu disse: não, às vezes é melhor assim. Às vezes é pior. Mas para mim é tudo bom. Depois do culto, eu não vi o povo na hora do culto. Eles desapareceram. Depois do culto tinha um banquete. Lá tinha tudo e mais alguma coisa. Aí eu fico pensando: por que as pessoas tratam as pessoas por causa de algo que acham que elas têm, e não tratam as pessoas por elas serem pessoas? Por que é assim? Mas se a gente tratasse as pessoas, porque a Bíblia diz assim: considera a gente e recebe um justo na qualidade de profeta, que tu recebe o mesmo galardão do profeta. Mas as pessoas nem sempre gostam de fazer assim. Elas tratam pelo ter, pelo ser, e acabam desperdiçando muitas oportunidades. O terceiro ponto: a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã, breve, reverenciado por todos. Olha aí, a Suera ordenou que todos os seus servos se curvassem e se prostrassem diante de Amã, Mardoqueu. Não se curvaram e nem se prostraram. Há distintas opiniões quanto aos motivos que o levaram a agir dessa forma. De acordo com a Bíblia Pentecostal, Mardoqueu recusou-se a inclinar-se diante de Amã por lealdade a Deus. Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros era imerecida, e era um conflito religioso, conflitava com a religiosidade, que os judeus preservavam exclusivamente a adoração a Deus. Mardoqueu não concordar em curvar-se e prostrar-se diante de Amã. Os três companheiros de Daniel evidenciaram a mesma convicção. Às vezes nós encontramos crentes que eles não se prostram hoje, não se prostram amanhã, mas depois. Uma vez alguém me disse assim: Silvio, eu estou me candidatando e eu gostaria de sair pelo estado. E aí eu pensei: as pessoas gostam de ti, aí eu te levaria, tu pregando e eu pedindo voto. Dá certo. Eu disse: dá nada. Dá não. Não dá para misturar. Rapaz, eu pensei que dava. Não, dá não. Irmãos, a gente precisa definir as coisas. A gente precisa ser decidido. O que Deus quer de nós e para que Deus levantou a cada um. Porque do caso contrário a gente acaba entrando em lugares onde Deus não quer que nós entremos. E se tem uma coisa que eu tenho medo, é que Deus tire a graça. Se Deus tirar, irmãos, a mão de cima da gente, já era. Já era. Às vezes alguém canta, ele nem canta muito bem, mas por causa da graça, as pessoas gostam tanto. Às vezes alguém prega e nem prega muito bem, mas por causa da graça. Às vezes as pessoas não fazem nada bem, mas por causa da graça, há uma atração. E alguém diz: eu não sei por que é assim, mas o fulano é assim. A graça. Rapaz, eu não sei porquê, mas eu tenho uma certa afinidade. É a graça.
É a graça. Se não for a graça de Deus na nossa vida, mas também se perder a graça de Deus, a gente vira nada. A condição de judeus, o texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu, depois de os servos do rei lhe questionarem algumas vezes porque não cumpria a ordem de Assuero. Sua única resposta foi que era judeu. A notícia chegou a Amã, que também ressaltou a origem judia, Agagita. Encheu-se de furor, não apenas contra Mardoqueu, seu ódio foi extensivo a todos os judeus, os quais planejou destruir por completo. Amã não seria o único a almejar o extermínio de todo o povo judeu. Irmãos, um dia terminou o culto aqui, e um irmão me chamou bem aqui nesse lugarzinho. Irmão, ele disse tanta coisa, e eu notei que o irmão estava nervoso, assim, meio já mudando de cor e trêmulo. E aí eu fiquei só calado e pensando, mas será que eu estou errado mesmo? Aí ele falou, aí eu vi que ele tinha dado uma aliviada. Aí depois do culto eu chamei 5 pessoas, eu disse, meus irmãos, eu falei isso? Não. Irmão, eu falei, não. Irmão, falou. E como foi que eu falei? Foi assim. E como foi que eu falei? Foi assim. Eu digo, então estou certo. O irmão está pegado. Nem por isso eu fui dizer nada. Passado alguns dias, o irmão chegou e disse, pastor, o senhor perdoa? Ah, meu irmão já está perdoado. Eu vou levar em conta isso. Se tivesse faltado prudência, se eu tivesse dito alguma coisa, o irmão já estava tremendo, amarelo, está com o negócio. Não, pastor, mas estou, irmão. Adoeceu por causa do pastor, então ele adoeceu só comigo, não. Depois ele entendeu. Tudo ficou bem, tranquilo, problema nenhum. Às vezes a nossa vontade de mostrar alguma coisa, dizer, irmãos, Deus é a nossa defesa. Quando a gente deixa Deus ser juiz entre nós e as pessoas que nos servem, você pode ter certeza, vai dar tudo certo no final. Agora, não é todo dia que a gente consegue isso. Eu poderia ter falado, poderia ter falhado. Graças a Deus, Deus me ajudou. Não posso garantir que vai ser toda vez assim, mas eu gostaria que fosse. Então, a forma correta. O que acontece com o Mardoqueu? Ele diz, eu sou judeu. Mas gerou uma ira muito grande no coração de Amã. Fazer o quê? Ele não podia deixar de ser o que ele era. O terceiro subtópico aí do último ponto diz o seguinte: inimizade intergeracionais. Além de se sentir ferido no seu orgulho, você sabe o que é uma das piores coisas para quem é orgulhoso? É ser ferido no seu orgulho. Achar que não tem o que deveria ter. Achar que não é reconhecido como deveria ser. Achar que não foi dito aquilo que deveria ser. Tudo isso é chamado, sabe o quê? Orgulho. Se a gente entender que a gente é só um verbo, tudo que acontecer, uau, o pessoal pensa isso. Pronto. Um dia um jovem me chamou por aqui e disse assim: pastor, às vezes dá um desânimo quando a gente me ouve pregar, mas por que, meu irmão? É porque às vezes o senhor fala tão bem, a gente pensa que nunca vai alcançar. Eu disse: meu filho, você vai ser melhor do que nós inúmeras vezes. Porque naquilo que nós estamos falhando, você está tendo o privilégio de ver a gente falhar, então tu já vai anotando e corrigindo as falhas. Aí ele ficou mais desanimado ainda e disse: pastor, me diga onde é que está a sua falha, que eu não vi. Eu disse: meu irmão, eu só sou um mortal. Eu sou mais falho do que o que você possa imaginar. Se você passar um dia comigo, talvez você vai notar uma porção de falhas. Não pense assim.
Aí ele disse: ainda bem que, querendo ou não, isso acaba incentivando a gente. Às vezes as pessoas têm uma expectativa muito alta. Paulo dizia assim: não esperem de mim mais do que aquilo que vocês estão vendo e ouvindo. É isso. É isso. Isso nos dá um senso de responsabilidade maior, sem dúvida. É muito peso. Todavia, a gente sempre deve entender: somos falhos, falhamos por pensamentos, práticas, obras. Agora, a gente tem que se esforçar para ser melhor cada dia, vigiar, ler a Bíblia, orar e ter cuidado. Porque o maior interessado na sua, na minha, na nossa derrota é o nosso adversário. E ele vai lutar por isso até o último segundo. Então, vigiemos. Aqui está escrito que ele foi ferido por orgulho, porque ele queria uma adoração de Mardoqueu. Quando ele não obteve, ele disse: estou fraco. É possível que a mãe estivesse agindo movido por uma inimizade intergeracional, o que confirmaria a sua descendência de Agar, o rei amalequita morto por Samuel. A Bíblia relata alguns episódios de vingança entre famílias. Por exemplo, no caso dos filhos de Jacó, que mataram a Siquém por causa do estupro, da irmã de Diná. A história secular apresenta inúmeros exemplos desses conflitos, alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações. Não muito longe de nós, em solo brasileiro, são conhecidas histórias de perpétuas violências por disputas, sejam econômicas, geralmente por terra, ofensas morais. Deus guarda os nossos corações de toda inimizade e porfia. Escute isso: a vingança não nos pertence. Como filhos de Deus, devemos fazer o quê? Irmãos, o perdão não serve apenas para quem é perdoado. Ele beneficia mais quem está perdoando. Tem gente com o coração amargurado, que não conseguiu se curar, que está adoecendo, apodrecendo e adoecendo outras pessoas. Se você quiser ter razão, seja infeliz. Se você quiser perdoar, seja cheio da graça de Deus. Porque há pessoas que preferem ter razão e está se acabando, se matando. Mas tem outros que preferem ter paz. Eles estão perdoando. Eu quero olhar nos olhos de cada irmão e está bem. E quero que os irmãos olhem tranquilamente no meu olho também, apesar de ser pequeno, não tenha nada contra. E se tiver, me diga: pastor, o senhor fez isso aqui que eu não gostei. Meu irmão, eu vou com sinceridade lhe pedir perdão para nós ir para o céu juntos. Porque às vezes eu posso dizer uma coisa que não deveria ter dito. E posso ofender até sem saber que ofendi. Aí eu precisaria me ouvir acerca disso. Agora, o que nós precisamos é viver tranquilo, irmãos. Olha, Jesus voltará. E mesmo que ele não volte para todos nós, eu posso partir hoje. E eu preciso me encontrar com Cristo. E você também não pode se perder. Então perdoe, libere perdão. Seja perdoado. Viva em paz, viva em alegria. A conclusão da nossa lição diz assim: uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com natureza humana. Se iluda não. Todo homem falha, toda mulher tem os seus defeitos. Por mais que nos esforcemos, mas falharemos. Então veja só: embora não devamos viver desconfiados de tudo e de todos, escute isso aqui. Quando você vira uma pessoa que não confia em ninguém, essa pessoa não é confiável. Eu vou confiar em você, só que eu sei que você poderá falhar comigo, mas nem por isso eu vou deixar de confiar. Agora, quando uma pessoa desconfia de tudo e de todos, essa pessoa não é confiável, porque geralmente nós baseamos os outros por aquilo que somos.
Você já viu uma pessoa inocente que não tem maldade de nada? Ela acha que ninguém tem maldade, aí acaba se dando mal, porque confia em tudo e todos, exageradamente. Ao contrário de quem não é de confiança, não confia em ninguém, não dá um voto de confiança para ninguém. Então cuidado. Também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. Tenha prudência. E quando se trata de malignidade do coração humano, deixa isso passar, não leve em conta. O maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos. Não se espante se uma pessoa que você ama e que você acha que é amado por ela, seja na igreja, seja na tua família, seja no teu trabalho, de repente chega com a cara virada para ti. Se preocupe com isso não. Só se preocupe em saber o que foi que gerou isso e se prepare para tratar a situação. Mas não vai ficar doido com isso não, porque se a gente der lugar, o maligno planta essa semente de ódio e faz uma pessoa do nada odiar alguém. Guarde isso no coração, saiba que isso pode acontecer. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir, vencer o dia mau. Todos repitam a última frase. Nossa luta eu não vou lutar contigo, nem tu vai lutar comigo. Se eu me levantar contra ti, não sou eu, é o diabo em mim. Mas se tu levantar contra mim também, não é tu não, é o diabo em tu. É assim. É desse jeito que a Bíblia está dizendo. O que é que eu preciso? Estar revestido da armadura de Deus. No dia que eu me levantar contra ti, aí tu diz, não, é porque ele deu lugar para o diabo. Fica quieto, vai já passar e a gente vai estar bem. No dia que tu fizer o contrário, aí eu penso do mesmo jeito e a gente vai viver junto e vamos chegar no céu e o nome do Senhor será glorificado. Tem alguém que entende essa palavra? Diga amém. Amém. Tem alguém nessa noite que deseja entregar a vida a Cristo como Senhor e Salvador? Tem alguém que quer se reconciliar com Deus? Irmão, volte quarta-feira tem uma palavra de Deus para nós, em nome de Jesus. Tem alguém que quer se reconciliar? Alguém vai se entregar a Cristo? Fique de pé em nome de Jesus. Pai eterno, nós ouvimos a tua palavra. O teu Espírito admoestou esta noite. O teu Espírito está trabalhando na nossa mente, no nosso coração. Há pessoas aqui que estão dizendo, eu preciso perdoar, eu preciso liberar perdão. Há pessoas que estão nos vendo à distância, mas elas estão sendo trabalhadas por teu Espírito. Cremos assim, é a tua palavra. Aonde a tua palavra estiver entrando agora, entra com providência, capacitando o meu irmão e a minha irmã a vencer toda espécie de dificuldade, e o teu nome seja glorificado na vida dele, na vida dela, para o teu louvor e para a tua glória. Leva-nos em paz essa noite. E aqui